Nessa aula sobre estratégias e ações inteligentes, eu vou mostrar para você o que exatamente você pode fazer e qual é a nossa metodologia, aquilo que a gente recomenda, pensando sempre em um resultado sólido, em um resultado sustentável de médio a longo prazo. Você vai perceber na nossa fala que a gente pouco fala de resultado a curtíssimo prazo. Assim como a gente não acredita que isso seja sustentável, certamente se eu perguntar para você quanto tempo você levou, não só no processo de formação, mas para você chegar no patamar que você está hoje, você vai concordar comigo que isso leva tempo. No marketing jurídico é a mesma coisa. Então, para falar de estratégia, nada melhor do que eu exemplificar na prática nesse vídeo que você vai ver a seguir. Vamos lá. Essa imagem aqui certamente é uma das imagens que melhor representa o conjunto de estratégias que a gente vai falar durante o curso, tá? Aqui nós temos os ícones já conhecidos por você, como Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, e-mail e WhatsApp, tá? Essa imagem a gente separou os principais. Perceba que todas elas estão apontando para o seu site. A gente chama isso de casa digital, ou seja, fazendo uma analogia com o seu escritório físico, é como se eu dissesse para você que eu estou sempre fazendo divulgação, entregando cartão de visitas nesses lugares, assim como você supostamente deixa nos seus parceiros, como um contador, como um parceiro de negócio, e leva para o seu escritório físico. A lógica digital é a mesma. Então eu publico esses conteúdos, torno público, agora que eu já entendi o que eu posso fazer, né? Eu torno público esses conteúdos nestes canais, que são mídias digitais, certo? E levo eles para dentro do meu site. Por que a gente sempre vai bater em levar para dentro da sua casa? Porque lá você tem, a sua casa digital, né, o seu site, porque lá você tem mais liberdade. Você pode, até perante o código, ser um pouquinho mais, não ofensivo exatamente, mas vender um pouquinho mais o seu trabalho, pedir para ele, né, para o cliente deixar o contato dele, fazer de fato a captação, porque ele está indo até você, né? Então você está atraindo ele para onde você tem um pouco mais de tranquilidade, certo? É como se você levasse ele para o seu escritório físico, né, e fizesse uma proposta e negociasse com ele e mercantilizasse, vamos assim dizer, né, dissesse quanto custa o seu serviço. Ainda que no site você não possa mercantilizar, essa é a base, sem sombra de dúvidas, da estratégia, tá? De todas as ações possíveis. A gente vai falar sobre praticamente cada uma delas, né, nos demais vídeos, mas aqui eu gostaria que você se concentrasse bastante. Então, por exemplo, na rede social, a gente publica sempre gerando o quê? A intenção deste cliente, deste usuário, vir para dentro do nosso site, certo? O que isso acaba ajudando, né? Porque muitos deles, por exemplo, no Instagram, quando clicam na sua bio lá, que é chamada, né, porque a gente não consegue colocar o link, são levados para o seu site, mas outros vão direto no Google, né? Então ele vai digitar lá no resultado de pesquisa o nome do seu escritório e vai reforçar também a sua autoridade, que vai, de certa forma, ajudá-lo na questão do ranqueamento, na produção do conteúdo. Lembra que a gente falou? Então isso ajuda bastante. Facebook, YouTube, LinkedIn, né, e outras redes sociais permitem que você coloque o link, então fica um pouco mais fácil para o usuário. Agora, se eu faço um disparo de e-mail, eu posso naquele e-mail colocar parte daquele conteúdo que eu estou entregando, né, na minha casa digital, no meu site, e atraio ele novamente para o site do meu escritório, ok? O WhatsApp é a mesma situação, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, sobre o que é possível fazer com ele, mas aqui é mais para você ter uma noção sobre as estratégias em si que são possíveis dentro da nossa metodologia, de sempre levar para dentro do seu site, que é a sua casa digital. Agora vamos a um exemplo prático aqui. A gente pegou no vídeo anterior, tá lembrado, sobre redução de jornada, né? A redução de jornada de trabalho que está sendo bastante pesquisada. Você lembra que a gente chegou até um escritório ao nichar um pouquinho mais, né, aumentar a especificidade da palavra, que a gente pesquisou aqui como calcular a redução de jornada de trabalho em horas? O que acontece? Esse escritório, que continua aparecendo aqui, ó, na nossa forma de pesquisa, certo? Ele poderia, sim, estar aparecendo aqui no primeiro lugar, talvez não no primeiro, mas talvez no segundo, anunciando para o Google. O que acontece? Aí vem aquela pergunta, né? Poxa, Guilherme, vale a pena eu fazer um anúncio comprando esta combinação de palavras que você está me propondo aqui? Bom, a resposta é: sempre é importante você entender que o volume, a audiência, né, validar esta audiência, trazer muita gente para dentro do seu site é o que vai resultar em negócio, tá? Então é preciso validar muito.
A gente não consegue dar esta precisão, porque perceba o seguinte, quando ele está procurando usuários que está procurando desta forma, né, como está aqui na tela, pergunta a você, esse usuário, ele pode ser um empresário? Pode, né? Ele pode ser um funcionário? Pode também. Ele pode ser um advogado, né? Inclusive um estudante fazendo uma pesquisa, enfim, um curioso sobre o assunto? Pode. Ou seja, a gente não tem como precisar quem é exatamente este usuário. Então é por isso que a gente gera muito volume, testa isso, nós vamos falar como converter, né? Como saber quem é que está efetivamente clicando no seu plugin de contato lá no seu site, certo? Para que você aumente o seu investimento naqueles conteúdos. Então a base, a inteligência é sempre o quê? Atrair, né? Então eu faço um conteúdo, sou orientativo, consultivo, compartilho o máximo possível, torno público aquilo e levo para dentro do meu site. A partir disso, eu faço a medição. Então eu olho para aqueles que, a partir de determinado conteúdo, clicaram no meu plugin de WhatsApp, né, como aqui é exemplo, e falaram comigo para eu poder seguir e atualizar, né, otimizar a minha estratégia de produção de conteúdo. Bacana? A exemplo, para ficar fácil aqui do anúncio, né, eu peguei aqui, por exemplo, se não tem ninguém comprando estas palavras-chave aqui querendo anunciar na primeira posição, certo? Eu vim aqui e busquei para você entender como ficaria esse anúncio. Ó. Então, rescisão trabalhista advogado, certo? Não estou colocando basicamente advogado trabalhista, mas estou dizendo rescisão trabalhista advogado, então estou dando uma palavra que está dando mais uma conotação do que eu estou buscando, né? Estou buscando um advogado. Então, o seu anúncio apareceria desta forma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como antecipar, né, essa audiência através do Google Ads na aula específica de aumento de audiência, que é uma das próximas aulas que você terá. Certo? Espero que você tenha compreendido aqui. Vamos lá. E aí, conseguiu entender? Ficou um pouco mais claro? Lembra da aula anterior que eu mostrei o exemplo do Rafael da Ingrasso Advocacia, em que eu disse o percentual pequenininho que ele tem de resultado em contatos diário a partir daqueles 5 milhões de acessos? Pois bem, no começo é um pouco diferente. Por quê? O próprio Rafael explica pra gente que é melhor você começar com caudas longas, né? Caudas longas, palavras-chave combinadas que se tornam frases, pensando na melhor causa do seu escritório ou num problema mais específico possível, certo? E aí ele explica para nós, né, no decorrer dessa jornada que ele teve para chegar nesse volume, que na prática existe uma regrinha que a gente chama de Pareto. Aproximadamente 20% dos seus conteúdos é que vão gerar 80% do resultado. E aí você se pergunta, poxa, se são só os 20%, então como é que eu faço para executar, para produzir apenas os 20%? Eis a questão. Marketing jurídico é validação, é teste. Então, para você conseguir chegar nesses 20%, certamente você vai ter que produzir muito. E neste processo, nessa jornada de produzir, você vai observando os indicadores, aquilo que o seu público-alvo gosta, aprecia, para daí você entender exatamente onde mora os seus 20% de resultado. Em outras palavras, se fosse para eu dar um número para ficar mais fácil para você, é como se eu dissesse, ao longo de 100 conteúdos, certo? Em texto, vídeo ou áudio, aproximadamente 20 deles, ou apenas 20 deles, é que vão gerar a maior parte do resultado. Mas eu não posso tentar focar só nesses 20, porque a jornada para chegar nos 20 melhores, eu tenho que passar pelos 100. Então, praticamente 80 conteúdos é o que você tem que produzir para aprender e para otimizar, né? Conforme a gente vai ensinar aqui para você nesta aula. Essa é a base do que a gente chama de um marketing jurídico sustentável, sempre com uma visão de médio e longo prazo e focado inicialmente na disciplina. Resultado é a combinação disso. Legal? Te vejo na próxima aula. Até lá!